sejam bem-vindos ao nosso programa Tudo.com. Eu já quero começar aqui falando de algo muito importante. Como é o seu comportamento dentro do seu trabalho? Carla, parece que eu me sinto em casa, chego, falo com todo mundo, e aí beleza, tal. Não, Carla, no meu trabalho eu sou uma coisa e fora dele eu sou uma pessoa completamente diferente. Você sabe, existe um jeito certo ou errado de se comportar dentro do trabalho? Será? Vamos ver aqui hoje um pouquinho sobre isso. Será que tem algumas dicas infalíveis que você tem que ter dentro do seu trabalho? Postura. Será que os seus amigos do trabalho são os mesmos lá fora? Eu posso ter essa relação? Ou será que não é muito legal? Existe um meio de acabar a fofoca dentro do trabalho? Ou só que não? Então hoje ao meu lado aqui eu tenho um convidado muito especial. Ele que é coach e vai dar várias dicas aqui pra gente. E é a primeira vez que ele vem aqui no nosso programa Tudo.com. Então eu quero que vocês recebam Alexandre Prado. Seja bem-vindo, Alexandre. Obrigado, Carla. E Alexandre é coach, né? Bonita essa palavra, essa profissão. Já vieram outros coaches aqui. Mas você trabalha também com comunicação, né? Interpessoal. Mas antes de falar um pouquinho sobre isso, eu quero saber um pouquinho da sua carreira. Como você entrou nessa profissão, Alexandre? Conta pra mim. Carla, foi uma mudança muito interessante na minha vida, porque eu fui executivo de empresa por mais de 20 anos. E eu identifiquei, como executivo, desenvolvedor de pessoas, né? Eu desenvolvia equipes, as minhas equipes, que me faltavam alguns recursos, me faltavam determinadas técnicas ou determinadas formas de agir dentro do gerenciamento, da liderança da minha equipe, no desenvolvimento dessa minha equipe e até comportamentos que eu, como líder, como chefe, como gestor, não tinha. Então eu busquei começar a entender como é que era esse outro lado do comportamento humano, como que eu deveria me comportar, como que eu poderia, quais ferramentas eu poderia utilizar para desenvolver os meus subordinados, os meus liderados, os meus colegas. Naquele momento eu falei, olha que interessante, eu posso contribuir mais se eu mudar de lado, não só trabalhar com 15, 20, 30, 50 pessoas que eram subordinadas a mim, mas também trabalhar para outras empresas e outras pessoas que me contratassem. Então, naquele momento, isso já tem por volta de 6 anos, eu mudei de lado da mesa, eu passei a ser um coach profissional, onde o objetivo da minha vida profissional é desenvolver pessoas. Perfeito. Agora, uma das maiores dúvidas nossa é que eu estava conversando aqui um pouquinho com ele nos bastidores. Existe um jeito certo, existe um jeito errado que a gente se comporte dentro do nosso ambiente de trabalho ou não? Ou você analisa o caso, analisa a profissão, o ambiente do trabalho da pessoa para ajudá-la a melhor se comportar dentro da empresa? O coach ele tem uma tarefa muito importante, porque o coach ele é o facilitador, ele é um facilitador dentro de um processo de desenvolvimento, de mapeamento, de recursos necessários ou aquilo que não está indo muito bem, e também um facilitador no desenvolvimento, no processo de desenvolvimento de uma pessoa ou de uma equipe. Na medida em que isso é conseguido, que isso é mapeado, o coach vai ajudar as pessoas a identificar. O coach ele não diz o que está errado, ele não diagnostica, ele não diz, olha, você precisa mudar isso ou aquilo. O que o coach faz é, através da sua metodologia própria, da sua abordagem, ele consegue ajudar a pessoa que ela identifique o que há necessidade, o que é necessário no ambiente profissional, no ambiente pessoal dela, de desenvolver. Quais comportamentos serão mais úteis para ela? Quais comportamentos ela deverá abrir mão e modificar de forma que ela tenha uma vida mais plena, mais feliz, enfim, mais bacana. Esse é o trabalho que o coach faz. Agora vamos lá para o ambiente de trabalho. A gente vê de tudo, não é? Cada empresa com vários funcionários, obviamente, né? Agora, existem pessoas que são muito tímidas, já aqui dentro também existem outras pessoas que são muito divertidas. Agora eu queria que você falasse um pouquinho para mim, Alexandre, quais são os prós e contras de pessoas muito divertidas, extrovertidas dentro do trabalho ou aquelas pessoas muito tímidas, acatadas? Fala para mim. O importante é a pessoa sempre, ela pode ter a sua personalidade, o seu jeito de ser, isso é muito importante, é muito bacana, e quanto mais congruente ela for, né, no seu dia a dia, no ambiente de trabalho especificamente, melhor, porque é algo natural.
Agora, há empresas, há ambientes de trabalho que são mais conservadores, mais restritivos, menos bagunçados no sentido de mais descontraídos. E há aquelas empresas que são mais criativas, mais inovadoras, mais flexíveis. Então, o profissional ele deve entender que existe uma vida pessoal e existe uma vida profissional. Existe um comportamento na sua vida social, na sua vida pessoal e um comportamento que pode ser adotado na sua vida profissional. Então, aquela pessoa que eventualmente é tímida, o exemplo que você disse, ela deve desenvolver recursos, competências para, num ambiente mais público, onde ela vai ter que lidar com pessoas, ela desenvolva a capacidade, a competência comportamental de lidar com pessoas de uma forma tranquila, de uma forma bacana, de uma forma útil para o relacionamento interpessoal. Já aquela pessoa que é muito expansiva, por sua natureza, ela é mais brincalhona, fala mais alto, gesticula mais, então, se ela estiver trabalhando num ambiente que seja mais conservador, então ela deve também adotar um comportamento mais comedido, para se policiar um pouco mais. Isso vai trazer também um retorno positivo para ela. Então, eu já vi situações de atores que nós olhamos na tela e são pessoas, automaticamente, o que nos passa, são pessoas extrovertidas, mas na vida pessoal são pessoas mais tímidas. Conheço várias pessoas assim. Exatamente, né? Então essas pessoas desenvolveram comportamentos para, ao estarem à frente de uma câmera, elas desenvolvem, elas têm um comportamento, adotam um comportamento mais extrovertido, mais focado e tal. Então é interessante que as pessoas também se conheçam. O coaching é uma metodologia que leva a pessoa a primeiramente se autoconhecer, para que possa então identificar o que se melhorado, vai ser mais útil, vai ser melhor. Perfeito, então não se assuste, tá, pessoal? Se você me encontrar aí fora das câmeras, vem falar comigo, eu ficar meio tímida. Brincadeira, eu não sou tímida, não. Eu sou o que sou aqui e fora também, porque eu sempre falo pro pessoal de casa, eu gosto de... A gente sempre passa aqui no programa, é verdade. Então, eu acho que eu sempre fui muito comunicativa. Então, o pessoal não vai estranhar o que eu sou aqui, eu vou ser lá nos eventos, né? Quando a gente teve um evento aí em São Paulo também, foi muito bom. Algumas pessoas estranharam, nossa, como a televisão, né, modifica um pouquinho, gente diferente. Então, ó, a gente aqui tá com 5 quilos mais gordo, tá? A gente não é assim, não. Enfim, a nossa produção separou uma cartela de perguntas e eu preciso da sua ajuda, Alexandre, para nos ajudar a responder. Vamos lá? Vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte: como devo tratar meus colegas de trabalho? Fala para mim, Alexandre. Existe uma maneira certa? Existe a maneira respeitosa. Existe a maneira certa e a maneira respeitosa. É a maneira como você gostaria que tratassem, né? Que te tratassem. Então, a primeira coisa é de uma maneira respeitosa. Tem pessoa que chega num ambiente e já cria uma intimidade, acha que tem uma intimidade, porque eventualmente a outra pessoa é simpática e atenciosa. Então, a primeira coisa é, seja respeitoso com a outra pessoa. Segundo, na medida que você estiver no ambiente profissional, procure perceber, ficar ligado mesmo. Como é que as pessoas lidam? Como é que as pessoas falam? Falam mais alto, falam mais baixo, gesticulam mais, gesticulam menos, são mais animadas, são mais tranquilas. Como é que funciona isso? Procure, então, se adequar, se adaptar àquela realidade. Então, assim, não há fórmula mágica, mas o primeiro ponto é respeite o outro. A gente pensou, você chegar lá gritando, brincando, aí seu chefe pega, ó, silêncio. Olha só, gente, ninguém merece, já né? fica ruim, Já né? fica ruim. Imagina Exatamente. como você vai ficar constrangido. E a segunda pergunta, vamos ver na telinha. Vamos lá. Posso considerar colegas de trabalho meus amigos fora da empresa também? Posso, Alexandre? Não há regra para isso, né? Passamos muitas horas no ambiente de trabalho, né? Então, há essa possibilidade? Há essa possibilidade. Agora, necessariamente os meus colegas de trabalho serão os meus amigos? Não, né? Na verdade, a convivência no ambiente de trabalho, ela existe até forçosamente. Você goste ou não da pessoa, goste ou não de você. Fazer o quê, né, Vinícius, meu produtor? Isso faz parte do trabalho, né? As pessoas estão num local imbuídas de um mesmo objetivo, cada um fazendo o seu trabalho. Agora, pode se desenvolver amizade? Pode. Pessoas casam, colegas de empresa casam, né? Tem filhos. Então, pode se desenvolver, claro, é um ambiente como outro qualquer, um ambiente social como outro qualquer, onde as amizades, que aí é um pouco mais profundo que um coleguismo, daquele relacionamento mais superficial. Tem checagem de
identificação de pontos de vista, de gostos e tal. Então, isso é importante para desenvolver uma amizade. Agora, Alexandre, existem outras ocasiões também. Um exemplo, poxa, eu tô vendo que com aquele grupinho ali, meu chefe tem uma intimidade, ó, bacana. Eu acho que eu vou me enturmar ali. Quem sabe eu me enturmando naquele grupinho, eu vou ser promovido mais rápido. Existem ainda esses tipos de pensamento? Será que se ela não ficar inserida ali naquele grupinho, o chefe vai olhar, não, vai esquecer de você? Como funciona esse tipo de ação dessas pessoas, Alexandre? Carla, existe, né? Há pessoas que entendem que para crescer na carreira, elas precisam adotar determinados comportamentos que não necessariamente são comportamentos naturais delas, né? Então, elas vão ser mais políticas, vão ser mais simpáticas, vão ser mais puxa-saco, porque elas acham que naquele momento ali vai ser mais útil, porque elas vão ser promovidas ou serão mais notadas. Na verdade, não é bem assim. Uma empresa séria, ela desenvolve, ela promove indivíduos que demonstrem não só a simpatia, não só comportamentos positivos, né, ou congruentes com o que a empresa prega, mas também que produza resultados. Então, chega a pessoa, é simpática, lida bem com todo mundo, mas não produz resultados. Essa pessoa não vai ser promovida, ela não vai ter sucesso na empresa, em regra, né? Então, é interessante que a pessoa perceba que esses comportamentos não são mais bem vistos pela empresa, né? Não, puxa saco, porque hoje você está puxando o saco daquela pessoa que é o chefe. Esse chefe amanhã sai, esse chefe é promovido e os outros vão ficar com essa percepção errada, né? Não foi nem errada, né? Efetivamente estava se puxando o saco. Então, puxa saco, fofoca no ambiente profissional, isso não é bacana, isso não fica bem para a carreira daquela pessoa. Então, eu vou pegar o gancho agora, que ele falou de fofoca, que é a nossa próxima pergunta. Vamos ver? Essa é legal. Como evitar fofocas no ambiente de trabalho? Olha, Carla, Olha... essa é muito interessante, porque infelizmente acontece, né? Eu acho que o primeiro ponto, eu falei ainda agora, isso é a questão do respeito, né? O que é a fofoca, né? É você replicar algo que você soube, eventualmente algo confidencial, algo que você vai aumentar, algo que você vai... Quem comenta aumenta um ponto, não é isso que falam? Então, será útil? A pergunta a ser feita é, essa fofoca, esse comentário, passar esse comentário à frente, vai ser útil? Vai agregar alguma coisa para a minha vida, para a vida da pessoa, para a empresa? Se a resposta a essas perguntas for não faça. Né? Simples assim, porque cada um ali, as pessoas, mais uma vez, as pessoas confundem a questão do coleguismo, da convivência forçada no ambiente de trabalho com amizade, com intimidade. Então, havendo respeito, havendo comprometimento com o outro, com o colega, com o todo, com a empresa, a fofoca você vai ver que não é algo bacana, que não vai ser muito bem visto. E fora que, às vezes, o relacionamento pessoal acaba puxando também lá para o profissional. É complicado. Lá fora eu briguei com fulano, a gente não tem mais amizade. Só que dentro do trabalho você precisa daquela pessoa, entendeu? Principalmente no ambiente, um exemplo de televisão. É um precisando do outro o tempo inteiro. Não sou eu que faço sozinho tudo.com. Já falei isso aqui diversas vezes. Tem toda uma equipe voltada para fazer o programa. Se eu brigar, por exemplo, com o Samuca, com o meu câmera, ele vai me deixar um ângulo 3 vezes pior aqui, entendeu? Ele vai deixar um olho torto, outro não, né, Samuca? Então, assim, é muito complicado. A gente tem que ter um relacionamento profissional muito bom com todo mundo. Carla, você comentou um ponto muito interessante, que é o comportamento que as pessoas devem ter entendendo que são realidades diferentes. Uma coisa é o ambiente pessoal, onde, eventualmente, você e o Samuca não são amigos. Mas, no ambiente profissional, cada um tem o seu compromisso com uma tarefa a ser realizada bem. E o compromisso não é ele com você e você com ele, é com a TV, com o programa, com o produtor. Então, é com o evento como um todo. Então, se cada um fizer a sua parte bem, deixando lá fora eventuais diferenças do ponto de vista pessoal, profissional, que seja, se cada um fizer a sua parte, o resultado vai ser bacana. O que não pode é misturar. O que acontece muitas vezes é que as pessoas misturam, confundem a relação pessoal com a relação profissional. Perfeito. E no próximo bloco,
O Alexandre vai contar aqui para mim se tem como eu ser proativa dentro do meu trabalho sem despertar as invejas, né? Porque às vezes é a da pessoa mesmo, ela não consegue ficar parada. Aí ela quer procurar trabalho e tal, aí o pessoal já fala, ia lá, ó, puxando sardinha pro chefe e tal. Será que tem como acabar com isso, mostrar o meu trabalho, ser uma pessoa proativa sem despertar aí as invejas, os olhos assim, tá puxando o saco do chefe? Se você está curioso e quer saber mais sobre isso, não troque de canal que o tudo.com vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos de volta com tudo.com e antes de ir para o intervalo, né, gente? Durante não. Antes de ir para o intervalo, eu deixei uma pergunta para o nosso querido coach, Alexandre. Alexandre, me ajude, por favor. Eu sou muito proativa, um exemplo, tá, gente? Colocando no lugar do outro aqui. Sou muito proativa no meu trabalho, mas eu sou as pessoas me olham com olhos diferentes. Elas olham assim, caramba, ela quer se mostrar. Ela não consegue ficar parada, aí fica arrumando serviço. Isso acontece bastante, Alexandre? Acontece bastante, sim, Carla. E é interessante perceber o seguinte, um dos comportamentos mais valorizados no mercado de trabalho no mundo é a proatividade. É aquela pessoa que não fica satisfeita onde está. Ela busca aprender, ela busca ajudar, ela busca fazer algo que contribua. Então, a proatividade é algo muito valorizado. Mas nós estamos falando de viver em sociedade, sim, viver com pessoas. O ser humano é o que tem de mais complexo no mundo, né? A ciência mostra isso, que a cada instante está descobrindo algo novo, né? Realmente conviver em sociedade, no ambiente profissional, é desafiador para a grande maioria das pessoas. Então, a pessoa que é proativa, que tem essa vontade de fazer, de aprender, de desenvolver, de descobrir algo novo, de contribuir, isso é válido? Sim, é válido. Não deixe de fazer porque é algo positivo. Mas também não é razoável esperar que as pessoas simplesmente aceitem, porque aquelas pessoas que não são eventualmente proativas, elas vai ter a inveja, vai criar aquele comportamento que seja mais, que vai repelir essa proatividade. Então, seja discreto, né? Seja discreto na sua proatividade, seja discreto. Não precisa fazer tanta publicidade, né? Quer ajudar? Ajuda. Quer estudar? Vai lá, estuda. Né? Não precisa dizendo, vou estudar porque eu sou isso, sou aquilo, eu sou curioso. Não precisa ficar dizendo, né? Então faz a sua parte, mantenha a proatividade, que é algo muito válido. E aí sim, no momento certo, coloca para a pessoa certa. Eventualmente, sim, se o chefe precisar saber daquilo, ele vai ver o resultado, ele vai poder observar os resultados daquela proatividade. Agora vamos falar sobre chefe. Muitos chefes, né, donos de empresa, eles são perto dos funcionários, agora eles têm uma relação bacana, gostam de saber o que está acontecendo e tal. Só que as pessoas também acabam confundindo, eles acham que só pelo chefe perguntar, e aí, tá tudo bem com você? Pronto. Aí já acha que é o melhor amigo, né? Aí quando o chefe vai dar uma bronca, a pessoa fica triste, chateada, aí quer fazer cara feia pro chefe. Alexandre, como eu posso separar a minha relação com o meu chefe de profissional, né, de chefe mesmo, e de amigo? Tem como aí separar, não misturar as coisas, para eu não ficar mal visto durante ele, aos olhos dele? Olha, tem sim, né? Na verdade, é um comportamento individual, né? Cada um entender que num momento é amigo, vai sair, vai para uma festa, vai para o clube, vai jogar bola. Isso é uma coisa. Mas no ambiente da empresa é o chefe, eventualmente é o dono, é o empreendedor. Então, há que se perceber que são contextos diferentes. E que, da mesma forma que nós falávamos sobre a pessoa ser a mesma pessoa no ambiente profissional e pessoal, há comportamentos que são mais adequados em cada contexto. Então, você imagine que marido e mulher trabalham juntos, onde um é chefe do outro. Imagina, meu Deus. Então, tem que separar, senão viraria uma guerra. Imagina, uma discordância no ambiente profissional vai ser levada para casa? Não pode. E vice-versa. Então, as pessoas devem desenvolver essa capacidade de entender objetivamente, baseada em fatos. Essa relação, essa questão é profissional. Então, nesse momento, sou eu e o meu chefe. Naquela relação, naquele outro contexto, naquele momento, aquele fato é uma relação social. Então, sou eu e o meu amigo ou o meu colega, né? Então, é muito comum misturar
esses relacionamentos, né? Muitas vezes criar intimidades demasiadas, né? Confidências demasiadas. Muitas vezes o chefe, que é um líder, ele tem a vontade, ele tem como perfil também contribuir para o desenvolvimento do seu liderado e às vezes por educação pergunta: como é que você está? Posso ajudar? Posso ser útil de alguma forma? Isso é muito importante, mas a pessoa não pode entender que essas perguntas relacionadas ao bem-estar, de uma forma mais geral, seja uma intimidade que o chefe ou que o líder está abrindo. Então, primeira coisa, é muito importante separar o que é pessoal e profissional. Perfeito. Agora vamos para uma próxima pergunta que a gente separou. Vamos colocar na telinha aí para você agora. Vamos lá. Não, é a próxima, perdão. Como saber se posso confiar nas pessoas ao meu redor? Essa aí também é complicada, hein? Muito. Eu vou extrapolar um pouquinho a sua pergunta. Nós podemos confiar em todas as pessoas na nossa vida pessoal? Nunca. Nunca, né? Algumas pessoas têm mais amigos, né, confiáveis, íntimos, do que outras. Mas a pergunta que vale é a questão da confiança no outro, seja no ambiente pessoal como no ambiente profissional. Posso confiar em todas as pessoas no ambiente profissional? Não. Principalmente no ambiente profissional, porque há uma competição. Existem disputas, né, por promoção, por bônus, por aparecer mais. Então, é um ambiente que deve existir um cuidado maior até, porque pode existir a amizade? Pode. Pode existir a confiança? Claro. Mas é um ambiente que deve haver essa preocupação, não que hajam pessoas desonestas, não confiáveis, mas porque é um ambiente de competição. Então, pode demonstrar, pode desenvolver, porque confiança é algo que se conquista. Sim. É igual respeito, né? Então, se a pessoa está demonstrando ao longo de um tempo, de um bom tempo, que tem respeito por você, pela forma como age, pela forma como fala com você, você começa a perceber se aquela pessoa é confiável pelos seus atos, pelos seus comportamentos, né? Aprender a ler os comportamentos das pessoas, isso é muito importante. Confiou? Ótimo, maravilha. Vai confiar fora, vai confiar dentro do trabalho. Agora, o interessante essa pergunta vale para o todo. Posso confiar em qualquer pessoa? Não. Existem pessoas boas, existem pessoas não tão boas. Que não tem caráter. Que não tem caráter, então é algo que deva ser percebido não só no ambiente de trabalho, vale também para o ambiente de trabalho, mas não exclusivamente, vale para a vida como um todo. Perfeito. Agora a nossa última pergunta da telinha, vamos ver, por favor? Vamos lá. Como fazer para transmitir o meu ponto de vista sem parecer arrogante? Essa também é maravilhosa, porque tem pessoas que não fazem nem por maldade, elas querem falar que estão certas e tal, e acabam sendo bem grossas. Então tem um jeito aí certo, Alexandre, para eu expressar minha opinião para o meu chefe, para os meus colegas. Poxa, olha, eu não concordo com isso, sem ser de uma maneira agressiva? Olha, tem sim, Carla. Na verdade, primeiro, a questão do respeito. Entender que pessoas têm pontos de vista diferentes e podem ter abordagens diferentes. A segunda é, sempre que for se colocar baseado em fatos, objetivos, né? Aquela velha história de contra fatos não há argumentos, até há, mas vai ser muito mais difícil argumentar porque são fatos, é algo objetivo, né? Então, procurar, quando estiver num ambiente, num debate sobre algo, né, evitar a discussão e procurar debater, expor o seu ponto de vista, respeitar que o outro pode ter um ponto de vista diferente e aí, logicamente, usar um tom de voz mais adequado, não agressivo, não muito alto, né? Adotar o tom de voz e a comunicação, que é mais do que o que se fala, né? A comunicação corporal, o gestual, que todos esses aspectos da comunicação sejam congruentes com o que você quer buscar. Dessa forma, escutando o que o outro tem a falar, você no tempo certo poder falar, isso é muito importante, porque vai contribuir para uma comunicação mais efetiva. Agora, Alexandre, eu queria também que você falasse um pouquinho aqui pra gente a responsabilidade que é sua também, né? De você ir numa empresa, dar palestras. Você acha que hoje, uma pessoa que tem uma empresa, que tem um número de funcionários bem grandes, às vezes você perde um pouquinho assim a noção de quantos funcionários você tem ali naquela empresa e você não tem tempo para ficar lidando ali com cada um deles. Qual a importância de contratar um coach para me ajudar a administrar ali com os meus funcionários, a dar essas palestras, explicar um pouquinho o que você está falando aqui para mim? Bacana. É interessante quando nós temos
que uma empresa ela cresce, né? O fundamento econômico de uma empresa é gerar lucro, crescer e gerar mais e mais lucro, e gerar mão de obra, e gerar emprego, isso é muito interessante, muito salutar. Quando a empresa ela se distancia desses conceitos, ela está fadada ao fracasso. Então, o que a empresa deve fazer é, primeiro, se estruturar, a sua estrutura mesmo, né? Criar um organograma bacana, com pessoas, delegar para outras pessoas. Onde que o coach entra? Porque tudo é relacionamento pessoal, tudo é uma questão de desenvolvimento de competências, né? Então, normalmente, empresas via RH, via setor de recursos humanos, me contratam para fazer um trabalho ou individualizado com as suas lideranças, ou com pessoas que não são líderes ainda, mas que têm um potencial para crescer, ou para desenvolver competências em grupos. Porque a gente está falando de determinados recursos individuais, Sim. mas em um grupo, como uma equipe, como um organismo vivo, também necessita de comportamentos. Então as empresas buscam também isso. Então o trabalho que é feito como coach é o coaching propriamente dito. Através de workshops, através de treinamentos, através de palestras. Eu sou professor também de MBA, então para os meus alunos eu falo e repito sempre essa questão dos comportamentos, porque hoje existem estatísticas que mostram, Carla, que de 100 pessoas dispensadas, demitidas, 87 o são por problemas comportamentais. Isso é muito importante, somente 13 por problemas técnicos, né? Nossa. Então, o comportamento tornou-se muito importante. Pessoas, eventualmente, que não têm um recurso técnico, elas são contratadas porque é algo que carece simplesmente de um curso, de uma palestra, e a pessoa aprende. O comportamento é algo que demanda um foco maior, demanda um trabalho mais específico, vai mudar a forma da pessoa se comportar e agir no mundo objetivo, né? Então, o trabalho do coaching vem sendo feito, vem sendo valorizado, é algo que existe há 40 anos. No Brasil se popularizou nos últimos 10 e é algo que realmente é válido, realmente contribui para o desenvolvimento das pessoas e das organizações. Perfeito. Agora, Alexandre, existem também algumas situações que acontecem no ambiente de trabalho, não é? A pessoa, o chefe deu uma bronca, eu só estou falando de chefe nada, né, gente? É porque é o que acontece aí. O chefe deu uma bronca na pessoa, a pessoa vai desabafar lá no Facebook. Olha, aí coloca aquelas frasezinhas e tal. Isso também é muito errado? O seu Instagram, seu Facebook, seu YouTube, as suas redes sociais também são muito vistas pela empresa? Isso está acontecendo bastante? Muito boa pergunta, cara. Na verdade, tem dois aspectos que você me permite fazer um comentário. Primeiro que, muitas vezes, o chefe ele não está preparado para chamar a atenção, para fazer o que a gente chama de feedback, né? Então, o chefe e a empresa devem também se preparar para fazer um feedback efetivo, positivo, que busque ser útil naquele contexto. O outro aspecto é relacionado ao que a pessoa faz na sua vida privada. E ela acha que o que vai colocar numa rede social, chamando a atenção do chefe, xingando eventualmente o chefe, falando de situações da empresa, isso ela está correndo um risco. Porque a empresa, ao ser citada, passa a perceber o comportamento e a conduta que aquele colaborador está adotando fora da empresa. Então, essa pessoa pode eventualmente ser até demitida. Sim. Então, as pessoas devem ter muito cuidado, né? Se não está satisfeito, eu sou partidário, eu sou de uma geração que aprendeu a dizer o seguinte, que incomodados que se mudem. Você não está satisfeito na empresa, você está insatisfeito com aquele chefe, então, eventualmente, você procure o setor de RH, que é onde tem profissionais capacitados, hábeis, para lidar com esse tipo de conflito, para dirimir esses conflitos. E, no limite, não está satisfeito, muda de empresa, né? Agora, é importante que a pessoa não misture também o ambiente pessoal e profissional. Se for colocar alguma coisa, coloca algo positivo. Se não for colocar, se for algo negativo, algo que para desabafar, não coloca, porque pode te prejudicar. No limite é assim, né? Não está satisfeito? Se quiser desabafar, porque as pessoas usam as redes sociais para essa finalidade, fala de uma forma genérica. Hoje o dia está difícil, ponto. Não precisa dizer, o fulano fez isso comigo, me tratou mal porque aquela empresa é isso, é aquilo. Então não faça isso, porque você, mais uma vez, de repente foi chamado a atenção e agora vai ter uma penalidade até maior. E fora que a gente também não sabe o dia de amanhã. Eu conheço vários casos também de algumas pessoas que ficaram denigrindo a imagem de algumas empresas, aí depois que foram demitidas voltaram na empresa pedindo emprego novamente. Exatamente. Então, gente, tenha cuidado no que você fala, no que você posta, no que você comenta, do que você compartilha, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente acha que só os nossos amigos que estão vendo, mas não. Tem outras pessoas que estão olhando
E como a gente conversou aqui no programa também, nem sempre as pessoas que estão ao seu lado, elas querem o seu bem, infelizmente. Porque se a gente soubesse discernir, olha, aquele fulaninho ali não quer meu bem, então vou ficar na minha, não vou dar motivo para ele falar tal, seria bem mais fácil. Bem mais fácil, mas infelizmente a gente não tem esse feelingzinho, né? Ó, piscando, ó, fulano não tem caráter e tal. Então, tente conviver com todos, tente ser maleável com as situações também, que com certeza você vai arrebentar aí no seu trabalho, no seu emprego. E lembrando sempre, faça aquilo que você ame. Não é, Alexandre? Eu acho que isso também é fundamental. Você está num lugar onde você ama, onde você gosta, é muito gratificante. Lógico que tem dia que a gente acorda assim, ai, hoje eu estou tão cansado. Isso é normal, nós não somos máquinas, somos seres humanos. Mas você fazendo aquilo que te dá prazer, com certeza aí o seu trabalho vai ser gratificante, vai ser maravilhoso e não vai ser tão cansativo, não é? É verdade. Tem uma passagem, tem uma citação de milênios que diz que encontre um trabalho que você ame e você nunca mais vai precisar trabalhar. E é isso que a gente deve buscar fazer, né? Buscar aquele trabalho que realmente nos inspire, que a gente vá com prazer, com amor, porque é dessa forma que a inspiração, que a motivação ela vai surgir, né? Fazendo com propósito, sabendo por que eu estou aqui. Só para ganhar dinheiro? Pode ser. Mas se você fizer alguma coisa ganhando dinheiro, mas também contribuindo para você e para o outro, é muito mais gratificante. Perfeito. Agora, Alexandre, para essas pessoas que estão te assistindo agora e querem contratar os seus serviços, você pode passar aqui o contato aqui para a gente, por favor? Posso, sim. O site da Núcleo Expansão, que é a minha empresa, é www.nucleoexpansão.com.br. Nosso contato é e-mail contato@nucleoexpansão.com.br ou alex@alexprado.com.br. Muito obrigada por ter contribuído aqui pra gente. Gente, desculpa porque a apresentadora está um pouco resfriada, tá? Tá falando pelo nariz, aí o pessoal pergunta, o que aconteceu, Carla? Só estou um pouquinho resfriada porque o clima aqui do nosso Rio de Janeiro é chove, sol, a gente fica um pouquinho assim. Muito obrigada aqui pela sua presença e volte mais vezes, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade, Carla. Obrigado. E você aí de casa, não troque de canal porque o Tudo.com vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho estamos de volta.